Oi, gente, meu nome é Kathleen, faço fonoaudiologia, estou no terceiro período da Faculdade São Francisco da Paraíba e hoje eu vou abordar um pouco sobre o tétano. O tétano é uma doença infecciosa que afeta o sistema neurológico. Ela é causada por uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium tetani encontrada no solo. Ela é uma infecção aguda e grave. Então, ela não é contagiosa. Você não vai contrair essa doença tendo contato com outras pessoas. Ela é uma doença muito antiga. Foi descrita a primeira vez lá no século V a.C., pelo famoso Hipócrates. Mas somente em 1884, em Turim, eu acho que foi, ela foi realmente descrita pelo médico Antoni Ratonyi. Então, eles acreditavam que essas pessoas que estavam com tétano, que eles não sabiam, né? Acreditavam que essas pessoas que estavam com tétano tinham a aparência de que estavam possuídas. Porque um dos sintomas é os espasmos musculares, então parecia que estavam quebrando os ossos. A causa e a transmissão. O agente que causa essa infecção é o bacilo gram-positivo e anaeróbio. Ele se aloja no ferimento e produz a toxina que compromete o sistema nervoso. Vocês já ouviram falar alguém dizer que se você furasse o pé no prego, era muito perigoso, furar alguma coisa enferrujada, um prego enferrujado, correria o risco de contrair o tétano? Só que, não é assim que você vai contrair. Essa bactéria pode ser encontrada também em qualquer lugar, não é só no prego enferrujado que você vai encontrar, não. Existem dois tipos de transmissões. A transmissão acidental, que é um bacilo, é encontrado por meio de algumas portas de entrada. Ele pode entrar ali nas lesões ou ferimentos na pele e se espalhar também pela corrente sanguínea. Pode ocorrer se a pessoa se fere em contato com o solo, contaminações com fezes humanas ou de animais, poças sujas de água, objetos contaminados e enferrujados. Existe também a transmissão umbilical, que aquelas gestantes que não são vacinadas deixam de passar aqueles anticorpos protetores para os filhos, e que acaba o filho tendo essa doença. A contaminação pode ocorrer durante o corte do cordão umbilical, caso sejam utilizados instrumentos não esterilizados. Os sintomas. O período de incubação é de 3 a 22 dias. Então, quanto mais curta essa média. Se no terceiro dia lá você está sentindo já os sintomas, essa doença vai ser mais grave, porque você já está sentindo muito cedo os sintomas. Tem os espasmos musculares, como eu falei, como está aí na imagem. Podem ser tão intensos a ponto de romper os músculos ou causarem fraturas na coluna, levando à paralisia de algumas regiões. Também tem rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre, palpitações, presença de ferida infectada e sensação de estar cerrando os dentes com força. Como está aí as imagens, que parecem que essas pessoas estão possuídas. Tem a foto aí de um ferimento no pé, ele pode entrar aí dentro nessa ferida e infectar e adquirir essa doença. O diagnóstico e o tratamento. O diagnóstico do tétano é essencialmente clínico, ou seja, não depende de confirmação laboratorial. Os exames laboratoriais auxiliam apenas no controle das complicações do tratamento do paciente. Então, se você chegar lá e ele fazer o exame, esse exame não vai detectar que você está com tétano. O hemograma habitualmente é normal, exceto quando há alguma outra infecção. E também, os médicos, eles fazem o diagnóstico através de exames físicos também. Tipo, o histórico médico, os sintomas, as feridas recentes, também pode produzir uma imagem de tétano. Os princípios básicos do tratamento do tétano. O doente deve ser internado em uma unidade assistencial apropriada, com um mínimo de ruído, de luminosidade e temperatura estável e agradável. Aqueles casos graves também, eles têm indicação de terapia intensiva.
Eles vão ali onde existe um suporte técnico necessário ao seu manejo das complicações, com consequente redução, que eles vão reduzir ali aquelas sequelas e da letalidade. Também tem a sedação do paciente, a neutralização da toxina tetânica, a eliminação de Clostridium tetani, o debridamento do foco infeccioso, as medidas gerais de suporte. A taxa de mortalidade é cerca de 33,1%. De 2007 a 2016, 2.979 brasileiros foram infectados pelo tétano e cerca de 973 óbitos em decorrência da doença. Sobre a prevenção. A melhor maneira de prevenir é com a vacinação. Após a primeira dose, deve-se esperar 10 dias, 10 anos, para tomar a segunda. Então, assim, você toma de 10 em 10 anos. Tomando as duas doses da vacina contra o tétano é essencial para garantir a imunização. Limpar as feridas também, você vai limpar bem ali os ferimentos e remover aqueles tecidos mortos ou muito danificados, que têm detritos. Quando apropriado, pode reduzir também o risco de desenvolver o tétano, de uma forma em que o contato com o solo tenha sido provável. Sobre a vacina. A vacina tetânica, também conhecida como toxoide tetânico, é uma vacina inativada, utilizada para prevenir o tétano. A vacina foi desenvolvida em 1924 e tornou-se disponível nos Estados Unidos na década de 1940. Sua utilização resultou em uma redução de 95% na taxa de tétano. Essa vacina ela serve para prevenir a doença. A imunização induz anticorpo IgG, que conferem proteção contra a enfermidade. A infecção por tétano não confere a imunidade. Então, assim, os pacientes devem ser vacinados para garantir uma proteção futura. Há 4 tipos de vacina que são usados na rotina contra o tétano. A vacina tríplice bacteriana acelular, que contém toxoide tetânico, toxoide diftérico e coqueluche acelular. A vacina tríplice bacteriana de células inteiras, que contém também o toxoide tetânico, o toxoide diftérico e o coqueluche de células inteiras, que é DTP. A vacina tríplice acelular do adulto, que é DTPA, ela contém toxoide tetânico, mas tem uma forma diferente. Ela tem uma dose reduzida de toxoide diftérico e outra dose reduzida de coqueluche acelular. Tem a vacina dupla adulto, que é a DP. Ela contém toxoide tetânico e uma dose reduzida de toxoide diftérico. E também tem a DP, que é a dupla bacteriana infantil. As mais comuns ali, que são utilizadas em crianças, são a DTP e a DTPA, que é a proteção contra difteria, tétano e coqueluche. E a DT, que é a proteção contra difteria e tétano. E as mais comuns em adultos, que é a DT, que é a proteção contra difteria e tétano. Então, assim, a vacina, ela deve ser feita em 3 doses, sendo a primeira aos 2 meses, a segunda aos 4 meses, a última aos 6 meses, que é a vacina pentavalente. A vacina tríplice, ela é utilizada como reforço, sendo aplicada aos 15 meses, que é a primeira dose, e entre 2 ou 4 anos, que é a segunda dose. Então, assim, depois dessa idade, deve-se continuar vacinando em população. Como eu já falei, que é de 10 em 10 anos. É necessário o reforço de 10 em 10 anos. Existem efeitos colaterais, que causam reações geralmente pouco intensas e de curta duração. Que é, assim, a febre, vermelhidão, inchaço, até dor no local da injeção. Dores musculares e também muito cansaço. Demonstração do protocolo de prevenção. É a campanha de vacinação contra o tétano. Proteja sua saúde e vacine. Obrigada pela atenção.